Sensacional! Empreendedores de plantão! Tranquilinho aí com vocês? Olha, hoje começa uma nova série do jogo da gestão. Sabe por quê? Porque eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Nestes vídeos, que vai durar entre média de 10 a 15 minutos, serão semanais. E eu vou sempre estar falando sobre gestão, ou seja, como melhorar a eficiência e também aumentar e performar melhor os seus resultados e com isso você ter mais lucros. Mas antes disso, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar com aquele seu amigo empresário que fala que tá atolado, que trabalha, que vende e não vê lucro. Fica com a gente até o final, porque vocês vão tirar insights valiosos de como performar melhor a gestão do seu negócio. Pessoal, o primeiro tema de hoje vai ser o seguinte: faturar muito não significa ganhar dinheiro. Eu sempre digo e vou dizer, faturamento é uma questão de ego, né? Aquela conversa de bar que você fala, eu faturo X, aí vem o colega sentado ali na cadeira e fala, eu faturo X mais Y. Mas eu sempre digo, lucro sim é caixa, lucro sim é o que faz uma empresa caminhar. Por isso que eu digo que é muito importante você tomar cuidado com a ilusão do faturamento. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao jogo da gestão. Se você é empresário e acha que faturamento é sinônimo de sucesso, esse episódio tenho certeza que vai te incomodar. Pessoal, vamos fazer um exemplo bem típico por aqui. Uma empresa que fatura 5 milhões. E no final, lá como a gente sempre diz, na última linha, ela tem 2% de lucro. Beleza? Perfeito? Mas temos empresas que faturam 2 milhões. E no final, lá na última linha, fatura 15%. O que você que está nos assistindo aí prefere? Faturar 5 milhões e ter um lucro de 2% ou faturar 2 milhões e um lucro de 15%? Deixa um comentário aí só para saber o que você realmente prefere, tá? Então, quem está jogando esse jogo? Aquele que fatura mais ou aquele que lucra mais? Isso é uma pergunta que eu te faço para você, sempre provocando. Pessoal, existe uma diferença entre margem bruta, margem líquida, né, e custo invisível e imposto como variável estratégica. A margem bruta é aquela margem que você tem de lucro sem descontar as suas despesas, ok? A margem líquida já é aquilo que você já pagou, já descontou e sobrou lá no final, no seu caixa ou no seu banco. Tranquilos? Estão entendendo? Estão me acompanhando? E os custos invisíveis que você não percebe. Um deles é estar no regime tributário errado. Isto é um custo invisível por falta de conhecimento, por falta de orientação e também por falta de vergonha na cara de tentar entender melhor os seus números. Contador não é só para entregar guia. Contador é para fazer gestão, usar ele como um indicador de gestão. Para isso que você precisa para tomar as devidas decisões. Eu sempre digo que imposto pago de forma estratégica é lucro, é dinheiro no caixa, é dinheiro no bolso. Por quê? Porque, Fabrício, mas o lucro real paga mais. Não, isso é mito,
é mito de quem não quer fazer a coisa certa, é mito talvez do seu próprio contador que não queira ter o trabalho de fazer o regime tributário, o lucro real. Porque, afinal das contas, o lucro real ele é mais complexo, mas ele é muito mais completo e ele tem muito mais benefícios que você pode aproveitar dentro da lei que você não está enxergando. Isso é muito, muito importante na hora de escolher o regime tributário. Então, um erro básico, estrutural, começa na consciência tributária. As pessoas não dão essa devida importância. Fizeram uma narrativa do que o simples paga menos, do que o simples é simples, até pelo próprio nome diz isso, né? Então assim, você sempre fala, eu preciso aumentar as vendas porque o meu faturamento não está cobrindo as minhas despesas. Será mesmo? Obviamente que vender é o coração da empresa, mas fazer uma gestão eficiente também é, porque não adianta vender e vender errado, vender tendo prejuízo. A maioria dos empresários escolhe regime tributário, como eu já falei, pela simplicidade e não pela estratégia. Eu sempre digo que a estratégia ela dá mais trabalho, mas ela é mais eficiente no ponto final. Tem empresário pagando impostos há mais há décadas porque está no automático. O que acontece? Às vezes a empresa está faturando, ele está lucrando, ele está tendo a vida que ele pretende, mas ele não está vendo dinheiro sendo vazado, indo embora. Isso é muito importante. Mas quando começa a faltar dinheiro no caixa, começa a apertar e aí o empresário começa a ter a consciência de ver o que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. Pessoal, o lucro real não é imposto. O lucro real ele é estratégia. Tem empresa que poderia realmente estar aproveitando créditos e nem sabe. Quanto dinheiro empresários deixam na mesa por falta de conhecimento? Porque acham que o simples é simples. Vocês sabiam que o simples você paga sobre o faturamento bruto sem saber se a sua empresa teve lucro? O lucro real não. Você paga pela eficiência e sobre o lucro. Aí ficam preocupados. Você vai para o lucro real? Mas você vai ter que fazer tudo certinho. Pessoal, mas vamos combinar uma coisa. Aonde você diz que não tem que fazer as coisas certas? Eu fico impressionado quando eu pego um orçamento, e eu vou contar aqui, eu estou dando até risada porque é engraçado, e no final eu recebo um orçamento com o valor, e aí me diz, impostos inclusos. Mas em que momento eu falei que era para não emitir nota fiscal? Em que momento é permitido você prestar um serviço ou vender um produto sem tirar a nota fiscal? Deixe esse comentário. Eu dou risada quando eu leio isso lá na apresentação, lá no PDF, lá no final. É impressionante como coisas que pegaram uma mania, pegaram um costume e acham isso certo. E ainda vendem isso como vantagem. Mas no lucro real não. Você ou deduz no seu PIS e COFINS se tiver diretamente ligado à sua atividade, ou vai deduzir no seu lucro e vai diminuir os seus impostos. Você entende que pedir nota, fazer a coisa certa, é uma estratégia e faz você pagar menos impostos? Parem de cair nessa falácia de que, se eu pagar tudo, a minha empresa não sobrevive. Você acredita nisso mesmo? Tenho certeza. Você revisou o seu regime tributário? Sentou com o seu contador para enxergar se realmente o seu regime tributário está sendo eficiente, está te gerando economia? E aí você pergunta, por que o meu concorrente vende o mesmo produto mais barato? Talvez ele esteja usando a estratégia certa. Talvez ele tenha um contador
que está dando a orientação certa e que não trabalha só como um mero despachante. Pensa nisso, reflete sobre isso, né? O que eu estou aqui fazendo, pessoal, é plantando uma sementinha aqui dentro da sua cabeça para você pensar. A reforma tributária está chegando e com ela só vai sobreviver empresários profissionais, que têm contadores profissionais, que fazem o custo correto. Se a reforma tributária vai ser boa ou ruim, aí é um outro assunto que eu vou deixar para um próximo episódio nosso. Mas aqui eu jogo a verdade. Aqui é o jogo da verdade. Se você não tiver um controle financeiro real, se você não tiver uma DRE mensal, se você não tiver indicadores estratégicos, se você não tiver um planejamento tributário eficiente, você não vai tomar as decisões corretas baseadas em números. Vai tomar decisões baseado no achômetro. E eu tenho certeza que todas as decisões que são tomadas no achômetro, você vai ter prejuízo. Empresa forte não é a que vende mais, é a que entende os próprios números. E aqui, naturalmente, falando para vocês que as empresas mais estruturadas costumam operar em regimes que permitem estratégias tributárias reais. Estou dizendo, empresa estruturada, empresas que realmente têm uma gestão financeira alinhada com uma gestão contábil e fiscal. Porque talvez você receba um balanço contábil que não tenha nada a ver com a realidade financeira sua, com o seu balanço financeiro gerencial. Me conta aí, quantas vezes comentando aí você recebeu um balanço contábil e você entendeu os números que estavam ali, ou aquilo tinha alguma coisa a ver com a sua própria realidade. Se você está em dificuldade, se você não está entendendo o jogo, se você está tendo prejuízo, um dos problemas pode ser realmente o seu regime tributário errado. E com a reforma tributária, o lucro real, que eu já digo isso há anos, vai ser o regime tributário mais usado no país. Sempre digo, 2026 é transição, 2027 é impacto. Mas para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou te dar uma tarefa bem prática para você fazer aí no seu papelzinho de pão, anotar aí no papel e a caneta. Essa semana você vai fazer uma coisa simples: olhar sua margem líquida real depois de todos os impostos, como a gente diz, a última linha. Olhe a sua margem depois que você pagou todos os impostos e finaliza com aquilo. Será que isso está pagando as minhas contas? Será que esse tempo de gestão está sendo eficiente para que a minha empresa possa crescer e prosperar? Ou você aprende a jogar, ou o sistema vai jogar contra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo do Jogo da Gestão. Eu não inventei o jogo, eu apenas aprendi a jogar. Até mais!